Tacou aquele apelido no chuveiro já? Olha, olha, hein? Vambora? Vamos começar? Seguinte, a palavra tá em... Para quem tá me escutando agora, para quem vai me escutar depois, a palavra tá em Lucas capítulo 24, que fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Ele fala assim, versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. A palavra de hoje é muito interessante, porque eu queria destacar alguns temas, alguns pontos importantes aqui. Primeiramente, eles eram discípulos de Jesus, e quando Jesus tinha acabado de morrer, eles saíram de Jerusalém e foram a sentido de Emaús. Emaús era a terra de descida. Jerusalém ficava no alto, porque eles falaram assim: olhai para Jerusalém, vai para o alto até que sejais revestidos de poder. Então Jerusalém era no alto e Emaús era sentido de descida. O interessante é que esses discípulos estavam indo sentido Emaús, tristes, pensando agora o que nós vamos fazer sem Jesus. E então o próprio Senhor Jesus aparece para eles no meio do caminho. Só que Jesus não se dá a conhecer a eles e conversa como se fosse um homem comum e começa a perguntar: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão voltando para Emaús? E eles começam a contar a história: Jesus agora morreu, o que nós vamos fazer? E achamos que ele seria o Salvador e ele foi morto e tal. E então, nesse meio do caminho, Jesus começa a se revelar para eles e começa a contar para eles. Eu imagino a conversa que Jesus estava tendo com eles. Jesus talvez contando a sua própria experiência. Jesus talvez contando a sua própria história. Esse é o texto que eu mais gosto na palavra, esse. Porque tem alguns versículos que você gosta mais, mas o texto, a história é uma das que eu mais gosto. Porque primeiramente Jesus estava contando a sua própria história. Qual é a história que você tem contado para as pessoas? Será que a história sua chama a atenção de alguém? Será que a história sua muda a rota de alguém? Eu estou falando com você aqui, eu não gravei, não pensei nada disso que eu estou falando agora. Deus está me usando para falar isso aqui agora. Será que a sua história é capaz de mudar a rota, a vida de alguém? Será que sua história tem credibilidade o suficiente para fazer a pessoa parar de descer para Emaús, parar de ir para uma vida ruim e retornar para Jerusalém? Segunda coisa, quantas oportunidades Deus tem colocado no meio do seu caminho e você continua a descer para Emaús? Quantas oportunidades Deus tem colocado na sua vida, seja oportunidade financeira, seja pessoas que têm sido colocadas no meio do seu caminho para te ajudar, para ser seu companheiro, para ser seu sócio, para ser seu funcionário, para iluminar, para te dar uma ideia, e você continua descendo porque ainda não percebeu que isso é uma oportunidade que Deus tem colocado à sua frente. Quantas oportunidades Deus tem te dado e você continua no caminho de descida. Interessante que na oração Deus se revela a você. A palavra fala que quando ele estava na mesa ceando com eles, que era intimidade. Na ceia você ali ceava, era o significado de um milagre que tinha acontecido. Então eles que estavam tristes acabaram ceando com Cristo. Está vendo que na adversidade você também tem que glorificar. Enquanto eles estavam tristes, Deus estava querendo ceiar com eles. E quando eles chamaram Jesus para dentro da casa deles, eles oraram. E na hora que eles estavam ceando, eles oraram. E aí abriu-lhe os olhos para saber que quem estava andando com eles no caminho era o próprio Senhor Jesus. A oração revela a intimidade. A oração revela Jesus. Porém, é na intimidade, é no caminhar, é no conversar que ele te muda de rota. Não imagine que é só oração, não. A oração é você e ele. A oração revela a intimidade.
A oração é você conversando com ele conversando com você. Mas a intimidade se revela no caminho. A intimidade não é só na hora que você está orando no canto da sua cama. A intimidade é durante todo o seu dia, quando você caminha com Cristo. A intimidade leva você a trazer Jesus para dentro da tua casa. Cara, isso é maravilhoso. Porque repara, esses homens estavam descendo, esses homens eram discípulos, esses homens não eram qualquer pessoa. Esses homens caminharam com Jesus, esses homens testemunharam de Jesus, esses homens falaram para as outras pessoas de Jesus. Esses homens falaram, não, esse Deus aí, você pode acreditar nele que ele faz. Mas no dia que aconteceu uma adversidade, eles abandonaram Jesus e desceram e retrocederam. Quantas pessoas de frente têm retrocedido nesse caminho na qual Deus tem colocado? Quantas pessoas têm desistido quando a luta eles acham que é grande demais? Às vezes você suporta uma luta no seu local de trabalho. Às vezes você suporta uma luta no seu lar. Mas quando acontece algum problema de saúde aí, você não aguenta. Porque esse é o seu ponto fraco. Qual tem sido o seu ponto fraco hoje? Peça a Deus para te fortalecer no seu ponto fraco. Sabe qual que era o ponto fraco desses dois discípulos? Eles testemunhavam de Cristo, mas era necessário ver Cristo. E quando Jesus saiu de perto deles, eles não conseguiram mais operar milagres. Será que você só consegue falar de Deus? Será que você só consegue falar daquilo que você vê? Ou será que você consegue também falar daquilo que você não vê? Será que você tem credibilidade suficiente para falar daquilo que você também não vê? Então como você vai falar da glória se você não consegue ver a glória? A oração revela a intimidade. A oração revela aquilo que ninguém pode ver, mas o andar no caminho te faz trazer Jesus para dentro da tua casa. Eu vou te falar nessa hora para finalizar isso aqui. E eu senti que eu vou levar uma mensagem depois sobre essa palavra de novo. Eu vou levar à noite, que aí tem mais pessoas. Tá na hora de voltar para Jerusalém. Tá na hora de mudar de rota. Tá na hora de aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado no seu caminho antes que seja tarde demais. Vai chegar um ponto que você vai chegar para Emaús e é muito mais difícil subir do que descer. Pega isso aí, pega essa senha. É muito mais fácil descer do que subir. É fácil demais retroceder, é fácil demais desistir, é fácil demais dormir até mais tarde. É fácil demais chorar, é fácil demais lamentar, é fácil demais falar que não consegue. É muito mais fácil ir para Emaús, mas quanto mais perto de Emaús você está, mais difícil é voltar, porque o caminho é de subida. Então deixa eu dizer para você uma coisa para a gente finalizar aqui. Se você ainda está no meio do caminho entre Emaús e Jerusalém, volta para Jerusalém o quanto antes, porque quando você chegar em Emaús, vai ser difícil demais retornar. Vai ser difícil demais retornar. Não espere ter intimidade com Cristo só no momento que você ajoelha na sua cama e ora, porque essa é uma intimidade que você deve ter. Mas aquilo que revela a intimidade é o caminhar com Ele. O que traz Jesus Cristo para dentro da tua casa é caminhar com Ele todo dia. Então deixa eu te dizer, fica com essa mensagem. E eu quero que você compartilhe quando eu colocar isso no YouTube, colocar isso no Instagram. Eu quero que você compartilhe essa mensagem. Está na hora de aproveitarmos as oportunidades e retornarmos a Jerusalém. Amém? Fica com Deus, fica ativo e até amanhã.